É o que predomina sem tanta chuva, mas amanhã volta a chover em todo o Paraná. E nós começamos te contando que 4 deputados estaduais retomam hoje seus cargos na Assembleia. A convocação ocorre depois do ministro Cássio Nunes Marques conceder uma decisão liminar. A Casa de Leis Estadual marcou para daqui a pouco, a partir das 10 da manhã, a cerimônia para reconduzir Fernando Francischini, Cassiano Caron, do Carmo e Emerson Bacil, todos do União Brasil, a seus mandatos. Os deputados estão voltando para o Legislativo depois da decisão tomada pelo ministro Cássio Nunes Marques na última sexta. A liminar foi concedida dentro de um processo de tutela provisória antecedente, alegando urgência para antecipação dos efeitos de uma decisão judicial. Este recurso foi impetrado pela defesa de Fernando Francischini. Ele foi cassado no ano passado por divulgar notícias falsas em relação à lisura das urnas eletrônicas na eleição de 2018. Deputado estadual mais votado na ocasião, o político fez uma live minutos antes de encerrar a votação, levantando dúvidas sobre o sistema. Ele foi absolvido pelos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, mas acabou condenado pelos ministros do TSE. Os outros 3 parlamentares que estão retornando para a Alep foram eleitos pelo PSL na eleição de 2018, mas acabaram perdendo os mandatos com a recontagem de votos do partido depois que os votos de Francischini foram declarados nulos pela Justiça Eleitoral. Os políticos que retornam hoje à Assembleia Legislativa ressaltam que a decisão de Nunes Marques restabeleceu a justiça. Fernando Francischini afirmou que tinha segurança de que o Supremo fosse reverter a decisão do TSE que cassou seu mandato. Uma questão de justiça. Era uma decisão totalmente fora de contexto das liberdades do nosso país. O impedimento de um parlamentar de usar a sua imunidade para fazer denúncias. Uma mudança de jurisprudência brutal do TSE aplicada retroativamente. Então eu tinha total segurança que o Supremo Tribunal Federal, hoje na figura do nosso ministro que foi relator do meu caso, o ministro Cássio Nunes, iria fazer justiça. O deputado do Carmo afirmou estar pronto para retomar seu trabalho na Assembleia Legislativa. E agora, sim, com muita humildade, nós vamos retomar o mandato através da decisão e vamos batalhar para que a gente mantenha essa liminar e exercer o resto do nosso mandato. E eu, particularmente, eu fui uma pessoa que não parou, porque nós estávamos muito próximos da eleição. Nós estamos há 4 meses, claro, nós tínhamos 6 meses quando perdemos o mandato, mas eu não parei porque nós tínhamos também, como a gente é da base do governo, nós continuamos entregando recursos, claro que com forças próprias, porque não tínhamos a estrutura de Assembleia, mas a gente não parou. Então a gente vai ter pouca dificuldade para retomar esse mandato e dar continuidade e, claro, ficar numa questão, buscar uma igualdade com os deputados que mantiveram no mandato e as pessoas que estão disputando. Emerson Bacil ressaltou que considerava injusta a decisão do TSE e mostrou confiança no retorno ao trabalho como parlamentar. Eu entendo que desde o início foi uma injustiça por ambos os lados, tanto para o Fernando Francischini, bem como aconteceu comigo, com o Caron e o do Carmo, que nós não estávamos fazendo parte do processo, mas fomos atingidos com um efeito colateral e perdemos o mandato do dia para a noite. E isso abalou não somente eu como pessoa, mas também como um trabalho que estava sendo feito. E é o momento de fazer uma autoavaliação, uma reavaliação de tudo e vamos trabalhar. Cassiano Caron também fez questão de comemorar a concessão da liminar. Em todo momento acreditamos que a justiça seria feita. É o que eu tenho a dizer nesse momento. Francischini, Cassiano Caron, do Carmo e Emerson Bacil vão assumir as vagas de Adelino Ribeiro, do PSD, Nereu Moura, do MDB, Hélio Rusch, do União Brasil e Pedro Paulo Bazana, do PSD, que tinham entrado na Alep em outubro de 2021. Mas esses 4 aí que a Bia falou agora não vão ficar quietos, né? Porque a composição da Casa Legislativa aqui do Estado pode ser alterada novamente amanhã, quando o Supremo Tribunal Federal vai julgar um recurso, Bia, do deputado Pedro Paulo Bazana sobre o caso. É isso, a gente tem informações sobre essa situação, porque a nova configuração da Assembleia pode durar apenas um dia. Isso porque o Supremo Tribunal Federal marcou para amanhã o julgamento virtual de um recurso que pode reconduzir os políticos que já estavam nas 4 vagas da casa. A defesa de Pedro Paulo Bazana, do PSD, entrou com um mandado de segurança na Suprema Corte, questionando a decisão da última sexta. O documento alega que o ministro Nunes Marques não tinha competência para analisar o caso. No entender dos advogados
advogados do deputado, a defesa de Francisquini promoveu uma manobra para afastar Carmen Lúcia da relatoria do caso, com a falsa premissa de que se tratava de um processo relacionado a um recurso que estava sendo relatado por Marques. Na petição enviada ao Supremo, o advogado Jordan Rogatti de Moura, que representa Pedro Paulo Bazana, ressalta ainda que a decisão de Nunes Marques violou a jurisprudência do Supremo, que barra o rechame de provas em recursos. Para a defesa, o ministro atuou com vistas a reinterpretar o entendimento firmado pelo TSE. O advogado Jordan Rogatti de Moura falou sobre a expectativa de conseguir derrubar essa decisão liminar de Nunes Marques. O nosso Supremo Tribunal Federal é de extrema qualidade técnica, ao contrário do que dizem muitos aí, o nosso STF é formado por grandes juristas, todos os 11 são juristas extremamente qualificados, extremamente preparados, mas analisando, só que assim, como todo ser humano, todos são suscetíveis a erros, né? E por isso que existe um órgão colegiado, porque o órgão colegiado ele é capaz de corrigir eventuais equívocos. Então, nós acreditamos que o plenário do STF vai corrigir esse equívoco do Nunes Marques e restabelecer a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O deputado Ademar Traiano, do PSD, que é o presidente da Assembleia Legislativa, falou sobre a mudança na composição da casa e afirmou que, caso o Supremo confirme uma nova decisão, ela será acatada imediatamente. Se um fato novo surgir na terça-feira, muda-se o quadro novamente. Acho que uma decisão que foi tomada no decorrer de uma legislatura, quase no final dela, eu também entendo que deixou de ser um estupro a uma decisão soberana da população que o elegeu. À época, o deputado Francisquini e os demais vieram na somatória dos seus votos. Agora, o momento hoje, na nossa visão, é praticamente uma questão de ordem política, uma decisão monocrática de um ministro e uma afronta a uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e que, na minha visão, houve uma reação e, portanto, se essa decisão for contrária na terça-feira, eu terei que cumprir novamente as ordens da determinação de uma decisão judicial. A sessão extraordinária do STF de amanhã foi convocada pelo presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, a pedido da ministra Carmen Lúcia. No plenário virtual, os magistrados não se reúnem para votar. Cada um deposita seu voto na plataforma digital, podendo votar em momentos distintos ao longo do dia. É isso, então a Assembleia, em meio a essa confusão, né? Ninguém sabe se esses deputados que entram hoje vão ficar ou não, mas a aposta de muita gente é que a decisão do ministro Cássio Nunes Marques seja revertida, né? Você aí acompanhou que houve uma estratégia jurídica do Francisquini em pedir para mudar o relator e pegar alguém que tivesse mais complacência com os argumentos dele, né? A relatora do caso era Carmen Lúcia e, através de uma manobra jurídica, ele conseguiu colocar o Cássio Nunes Marques como relator. O Cássio que já tinha dado votos, inclusive, que iam na visão dos argumentos do Francisquini. Portanto, foi uma vitória jurídica do Francisquini. Agora, outra manobra jurídica, Paulo, traz à tona de novo a Carmen Lúcia, que reassumiu, entre aspas, o caso. E vai agora ser a relatora dessa discussão de novo, junto com o plenário, e as conversas dos ministros, inclusive nos bastidores lá em Brasília, é que o Cássio errou na visão do Alexandre de Moraes, por exemplo, na visão do Fux, né, na visão do próprio Edson Fachin. Então eles devem reverter a decisão do Cássio Nunes Marques. Vamos aguardar, é claro, para ver como é que vai ser essa votação, mas a expectativa então é que o Francisquini não fique no cargo, Paulo. A tendência, né, segundo o que a gente vê na imprensa, que é porta-voz dos ministros, né? Os ministros têm confiança em alguns profissionais aí da grande imprensa e colocam neles ali as informações que querem, a versão que quer, e assim já externam posições. Tudo indica que a decisão do Cássio vai ser reformada, vai ser cassada, na verdade, né? Porque é uma decisão liminar ali pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a decisão dele é no sentido correto. É um exagero aquela decisão do TSE, cassar mandato, direitos políticos e tudo,
naquela situação, ainda mais o Fernando Francischini era um deputado federal que gozava de imunidade parlamentar, segundo o artigo 53 da Constituição Federal, por quaisquer opiniões, palavras e voto. Quaisquer, defina-me quaisquer, por favor, defina-me quaisquer, ouvinte. Vai. Então, ok, aí ele que se veja lá com o Conselho de Ética da Câmara depois. Mas tudo bem, vai para o outro lado, o vento que sopra lá na corte, que pode tudo, é outro, vai em outra direção, e tudo indica que essa decisão do Cássio Nunes não vai se sustentar. Agora, é um anacronismo, no mínimo, né? Essa estrutura jurídica no Brasil. Você tem a Suprema Corte, aí você tem o Tribunal Superior Eleitoral, que era para organizar as eleições, mas ele faz tudo hoje, inclusive ele legisla resoluções e tal. Tá. Aí, membros da Suprema Corte compõem o Tribunal Superior Eleitoral. Então você é julgado no Superior Tribunal Eleitoral. E aí você é condenado lá nesse Tribunal Eleitoral. E você acha que teve alguma garantia constitucional sua violada. Aí você recorre ao Supremo Tribunal Federal. E aí quem julga você são os mesmos caras que condenaram você no Tribunal Superior Eleitoral. Bacana, né? E além disso, Paulo, o TSE, que deveria existir só para organizar as eleições, ele julga casos de corrupção. Vamos esquecer aqui que fizeram essa narrativa na Lava Jato aí de passar vários casos ao Tribunal Superior Eleitoral, né, da corrupção do governo petista. Sabe quantos andaram? Zero. Nenhum caso andou mais desde que tudo foi repassado ao TSE. Paulo. E o objetivo era exatamente esse. Não tem estrutura necessária, né? Não tem nem como. Não tem vocação, não foi criado para isso, não tem cultura disso, não tem tradição, não tem história, não tem ambiente para isso. Isso é bem importante, a cultura da instituição, o seu objetivo, tudo. E o TSE já está com poder demais, para começar. Tá? Aí depois jogam essa responsabilidade criminal dele que ele não quer. E aí para tudo mesmo. Agora 7h16. 7h16, mais uma confusão envolvendo a política e a justiça. Mestre Pop assume a vaga de Éder Borges